Vamos falar sobre a situação na seleção brasileira, depois da desconvocação do Antony na seleção. O atacante Gabriel Jesus deve se apresentar nas próximas horas, se juntar ao grupo. O que aconteceu com o Antony, se você não acompanhou ontem, vieram a público denúncias feitas pela ex-namorada dele de agressões. E são imagens muito fortes, um depoimento muito forte. E são algumas imagens das agressões e conversas, prints de conversas ali em trocas de WhatsApp entre os dois. Jordana Araújo acompanhando esse assunto extracampo, que interfere evidentemente também na formação do grupo, nos preparativos da seleção brasileira, né, Jordana? Sheila, muito bom dia para você. Ontem o jogador do Manchester United, o Antony, foi cortado pelo técnico Fernando Diniz após a divulgação desses detalhes, né, das agressões e ameaças denunciadas pela ex-namorada do atleta, a DJ Gabriela Cavallin. Ela procurou, né, a justiça inglesa para fazer essas denúncias contra o atleta, e a CBF decidiu, então, afastar o atacante do Manchester United. Ao se pronunciar sobre esse fato, o Antony negou as agressões físicas e descreveu a relação com a DJ como tumultuada e com muitas ofensas verbais de ambas as partes. E a CBF também ontem acabou soltando um comunicado onde disse que a decisão de tirar o Antony da lista é para preservar o atleta, a vítima e a seleção. Então ele foi afastado, não vai participar dos 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, e para a vaga dele, o Gabriel Jesus foi chamado e ele vai se juntar ao grupo que fará hoje o primeiro treino marcado para as 5 da tarde no Mangueirão, palco da estreia da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O duelo será na sexta-feira, às 9h45 da noite, com transmissão da Band News FM. Obrigada, Jordana. Valeu. E a gente vai seguir acompanhando, né, o trabalho de apuração, o trabalho de investigação em torno das denúncias muito sérias, muito graves, feitas pela Gabi contra o Antony, né? E tá ficando difícil explicar pra molecada por que enfim, os ídolos, né, do futebol tomam as atitudes que tomam. Foi difícil explicar pro meu moleque por que ele não podia mais usar a camiseta do Daniel Alves. A gente tá com 2, eu comprei uma pra mim e uma pra ele, quando o Daniel veio pra ajudar a pagar o salário desse cara, vocês acreditam? Se arrependimento matasse. O Robinho não chega a ser um ídolo da molecada de hoje, mas é um ídolo já há muito tempo de torcedores mais jovens, inclusive dos mais novinhos hoje. Agora a gente tem o Antony envolvido nesse caso cabuloso. É um jogador de seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo. No São Paulo tem a questão do Pedrinho, segue afastado, né? Por causa de acusações bem parecidas de agressão à ex-namorada. O Pedrinho que tá no América Mineiro hoje, né? Foi pro América Mineiro, Foi pro América Mineiro, defende as coisas agora do time mineiro, mas também foi um caso que, infelizmente, mais um caso de agressão a mulheres feita por atletas, e foi afastado pelo São Paulo. Depois que saiu do São Paulo, agora tendo a oportunidade novamente de jogar bola em um clube. Tá difícil achar ídolos no futebol atualmente, hein? Vinícius Júnior, não nos decepcione, garoto. E você que a gente aposta. Valeu, Jordana. Valeu. Porque é muito sério, né? E assim, Muito. se discute, nos ambientes onde a gente, às vezes, a gente convive com agressores de mulheres, nem sempre essas pessoas acabam sendo apontadas, expostas, e quando elas são expostas, nem sempre elas são demitidas. Nesse caso de atletas, como o Megali está dizendo, são pessoas que inspiram e são pessoas que acabam puxando comportamentos de jovens e crianças, né, e adolescentes. E muitas vezes inspiram comportamentos de jovens, adolescentes e crianças que não têm uma família estruturada, que não entende talvez que aquilo seja certo, que seja errado. Acaba seguindo essa trilha do ídolo mesmo, né, do atleta, que ganha uma grande projeção, que ganha espaço na mídia, que tem redes sociais. E como explicar para esse jovem, para esse adolescente que não tem ali alguém para encaminhar, para direcionar, que isso é só o primeiro passo para algo que pode vir a ser muito pior? Porque uma agressão, no caso do Robinho e do Daniel Alves, a gente está falando de estupro consumado. Olha a gravidade que é isso. Dos piores crimes.
No caso do Antony, a gente está falando de agressão, ele está falando em relacionamento tumultuado. Relacionamento tumultuado existe em qualquer lugar. O que pega aqui é a agressão propriamente dita. Pode agredir homem? Não, não pode agredir homem. Mas por que no caso da mulher é diferente? Porque os casos de feminicídio no Brasil, todos os dias, infelizmente, a gente noticia por aqui casos de mulheres que são agredidas. A cada minuto a gente tem muitas mulheres sendo agredidas no Brasil e essa é só a primeira etapa de um processo que pode se intensificar, pode acabar em estupro, pode acabar em assassinato. Então é preciso romper, parar com isso, com essa cultura de que a mulher é um objeto, de que a mulher pode ser agredida e que esses caras são intocáveis, né? Então a gente precisa falar sobre isso mesmo, expor a situação. E foi demais, foi além da conta a retirada, desconvocação dele para a seleção brasileira? Eu acredito que não. Também tô vendo que a Sheila tá fazendo, né, assim, negativo com a cabeça. Não, isso tem que acontecer, isso tem que servir de exemplo de alguma forma, né, Sheila? Exatamente. Mais cedo teve ouvinte falando, mas vocês já estão condenando o jogador? Não tem ninguém condenando o jogador. A gente vai deixar que a justiça se encarregue disso, né? O que nós estamos falando é que os elementos são todos muito contundentes, as denúncias são fortes, as imagens todas são muito fortes. E mais do que isso, quando você pega os prints e lê as conversas, ali ele admite. Ele admite o que aconteceu, ele pede desculpas por aquilo que ele fez. Ele machuca, e machuca pra valer, em mais de uma oportunidade. Então, vem cá, aconteceu. Esses episódios de violência aconteceram. Imagem de ferimento na cabeça, que está sendo exibida ali na nossa live, também de dedos, né? Os dedos dela que tiveram que ser enfaixados ali com esparadrapo e tal, porque ela se feriu. E agora a seleção brasileira agiu corretamente, porque não pode apoiar esse tipo de cultura mesmo, né? E é assim, se é para todo mundo, não pode passar pano para ninguém. Agora, a questão que a gente discutiu mais cedo é colocar a vítima e agressor no mesmo patamar, né, na nota ali, colocar tudo no mesmo balaio, seleção, vítima e agressor. Aí foi... Como se as coisas tivessem o mesmo tamanho, o mesmo peso, né? Não pode Faltou um pouco de razoabilidade aí na seleção, pelo menos nesse posicionamento. Mas valeu, obrigada, viu, Jordana?